Olá pessoal, chegamos aqui com o nosso último vídeo caseiro, resolvendo as questões do 11º Exame de Ordem sobre a matéria Estatuto do OAB. Caíram 10 questões hoje à tarde e, se você estudou pelos nossos cursos de Estratégia Concurso, com certeza você não teve dificuldade. Aqui nessa última etapa, nessa terceira parte, eu vislumbro a possibilidade de um recurso aqui dessa prova. Das 10 questões, só vislumbrei imediatamente agora a possibilidade de um recurso. Vamos lá então para a questão 8. Úrsula, advogada com larga experiência profissional, necessita atualizar seu arquivo de causas. Assim, requer o desarquivamento de determinados autos processuais de processo findo de um cliente que tramitou sob sigilo, mas de época anterior à sua atuação. Ao dirigir-se ao cartório judicial, é surpreendida pela exigência de procuração com poderes especiais para retirar os autos. Nos termos do Estatuto da Advocacia, é direito do advogado retirar os autos de processos findos. Pessoal, vamos ver no Estatuto da Advocacia o que ele fala sobre os processos findos. Especificamente no artigo 7º, que são os direitos do advogado, existem 3 dispositivos que falam dos autos findos. O primeiro deles é o inciso 13. Fala: são direitos do advogado examinar em qualquer órgão dos poderes judiciário, legislativo ou da administração pública em geral os autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estejam sujeitos a sigilo, assegurada a obtenção de cópias, podendo tomar apontamentos. Inciso 14. É direito do advogado também examinar em qualquer repartição policial, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de inquérito, findos ou em andamento, ainda que conclusos a autoridade, podendo tirar cópias de peças e tomar apontamentos. Então, é o mesmo direito do inciso anterior, só que no âmbito da autoridade policial. E por fim, inciso 16, muita atenção, esse aqui que te deu um ponto no 11º Exame de Ordem. Retirar autos de processos findos, mesmo sem procuração, pelo prazo de 10 dias. É direito do advogado retirar autos de processos findos, mesmo sem procuração, pelo prazo de 10 dias. Então, nos termos do Estatuto da Advocacia, voltando para a questão número 8, é direito do advogado retirar, ele está falando de retirar autos de processos findos. Letra A. Com procuração, inseridos poderes gerais pelo prazo de 5 dias. Com procuração, com poderes especiais pelo prazo de 15 dias. Sem procuração, com autorização do escrivão do cartório pelo prazo de 10 dias. Sem procuração, pelo prazo de 10 dias. O que acabamos de ler, pessoal? Inciso 16 do artigo 7º do Estatuto do OAB. É direito do advogado retirar autos de processo findo, mesmo sem procuração. Retirar autos de processo findo pode ser sem procuração, pessoal, e o prazo é de 10 dias. Então, a alternativa correta é a alternativa D de dado. Pode tirar autos de processo findo sem procuração pelo prazo de 10 dias. Cópia literal da lei. Eu falei nos meus cursos que o estudo dos direitos do advogado era de suma importância para sua aprovação na OAB. Você está vendo que não é brincadeira. Até no nosso curso rápido de contagem regressiva que a gente disponibilizou gratuitamente no YouTube, eu falei isso. Estude direitos do advogado. Penúltima questão. Essa aqui, pessoal, é que eu vislumbro a possibilidade de recurso. Muita atenção para a questão 9, porque é possível obter 2 respostas corretas, dependendo da interpretação que se tem dos itens. Ferrari é aluno destacado no curso de Direito, tendo no decorrer dos anos conseguido vários títulos universitários, dentre eles medalhas e certificados. Indicado para representar a universidade em que estudou, foi premiado em evento internacional sobre arbitragem. A repercussão desse fato aumentou seu prestígio e por isso recebeu numerosos convites para trabalhar em diversos escritórios de advocacia. Pessoal, até agora eu li
6 linhas, e essas 6 linhas você não vai usar para nada para responder essa questão. O examinador nesse ponto é um sacana. Por quê? Porque ele te faz perder um tempo precioso na resolução das questões. Agora que vai começar a ter alguma coisa a ver. Aceita o convite para o Ferrari estagiar. Ferrari, o estagiário, passou a redigir minutas de contrato, sempre com supervisão de um advogado. Após um ano de estágio, conquistou a confiança dos advogados do seu setor e passou a ter autonomia cada vez maior. Diante dessas circunstâncias, passou a chancelar contratos sem a interferência do advogado. Nos termos do Estatuto da Advocacia, prestem atenção, é para responder nos termos do Estatuto da Advocacia. O estagiário deve atuar, letra A, autonomamente após um ano de estágio? Não tem nada a ver com o tempo, a possibilidade da prática dos atos do estagiário. Então, não tem nada a ver com o tempo. A gente sabe que a regra geral é que ele deve atuar conjuntamente com o advogado, e o Regulamento Geral do OAB fala que ele pode obter certidões, obter cópia e fazer petição disjuntada sem o advogado. Então, a regra é essa: atuar sempre com o advogado, por regra, mas o regulamento do estatuto autoriza a fazer esses 3 atos. Letra B. O estagiário deve atuar, letra B, conjuntamente com um advogado em todos os atos da advocacia. Vamos refletir, pessoal. Em todos os atos da advocacia, o estagiário deve atuar conjuntamente com o advogado. Olha só o que diz o Estatuto do OAB sobre a prática de atos pelo estagiário. Artigo 3º, parágrafo 2º. O estagiário de advocacia regularmente inscrito pode praticar os atos previstos no artigo 1º na forma do regimento geral, em conjunto com o advogado e sob responsabilidade deste. Os atos do artigo 1º são os atos privativos de advogado, que são a postulação e a consultoria. Então, o estagiário de advocacia regularmente inscrito pode praticar os atos do artigo 1º na forma do regimento geral, em conjunto com o advogado e sob responsabilidade deste. Pessoal, olha só. A regra é que ele vai praticar os atos do artigo 1º em conjunto com o advogado. Só que o próprio estatuto remete ao regulamento geral a necessidade de regulamentação desse dispositivo. Então a regra é que os atos são em conjunto. Mas será que eu posso falar, aí que eu acho que entra a possibilidade de recurso dessa questão, será que eu posso falar que todos os atos do estagiário têm que ser em conjunto com o advogado? Porque a questão aqui fala em todos. Letra B fala em todos os atos da advocacia. Só que o artigo 29 do Regulamento Geral, que é justamente o artigo que regulamenta o parágrafo 2º do artigo 3º do Estatuto, ele fala que os atos de advocacia previstos no artigo 1º do Estatuto podem ser subscritos por estagiário inscrito no OAB em conjunto com o advogado. Só que no parágrafo 1º ele fala que o estagiário inscrito na OAB ele pode praticar isoladamente os seguintes atos, ou seja, o regimento geral, que está expressamente previsto no parágrafo 2º do artigo 3º do Estatuto do OAB, ele abre as 3 exceções, que é fazer carga, obter certidão e assinar a petição disjuntada. Aí que eu acho que cabe o recurso, pessoal, porque se o gabarito dessa questão for a letra B, que é o que tudo indica, aí esse todos aqui está sendo excepcionado pelo Regulamento Geral do OAB. Aí você diz, ó, a questão manda eu responder conforme o Estatuto da Advocacia, eu sei. Só que o próprio Estatuto da Advocacia remete à possibilidade de regulamentação da atuação do estagiário ao Regulamento Geral do OAB. E o Regulamento Geral do OAB traz 3 hipóteses que o estagiário pode atuar sozinho. Então, por isso que eu acho que cabe esse recurso se a letra B for o gabarito da questão. Mas vamos ver adiante se não tem nenhuma melhor. Letra C. O estagiário deve atuar autonomamente em alguns atos permitidos pelo advogado. Aí que tá, pessoal. Olha só.
o que o mesmo regulamento geral que é o que é o Estatuto da OAB define, que é a prática do ato do estagiário vai ser regulamentado pelo Regimento Geral. Então, o Regimento Geral vem e define aqui, no parágrafo 2º do artigo 29, que para o exercício de atos extrajudiciais, que é justamente a situação da questão, a chancela de contratos, atos extrajudiciais, o estagiário pode comparecer isoladamente quando receber autorização ou subestabelecimento do advogado. Então, na letra C, ela pode sim ser considerada correta se você pensar que o parágrafo 2º do artigo 3º do Estatuto remete para a regulamentação dos atos do estagiário. E a regulamentação fala que os atos extrajudiciais, o advogado pode autorizar o estagiário a comparecer sozinho. E a letra C fala: o estagiário deve atuar autonomamente em alguns casos, em alguns atos permitidos pelo advogado. A questão não especifica quais atos são esses, e a questão fala justamente de uma situação de atuação extrajudicial, que é justamente o que se encaixa aqui no parágrafo 2º do artigo 29 do Regulamento Geral da OAB. Então, pessoal, o examinador vai falar: ó, eu estou falando para você responder conforme o Estatuto da Advocacia, e a regra é que o estagiário tem que praticar os atos com o advogado. Mas, eu te digo, pessoal, se você errou essa questão, o Estatuto da OAB também não fala em todos os atos. Ele fala que a situação do estagiário vai ser regulamentada pelo Regimento Geral. E o Regimento Geral prevê diversas possibilidades que o estagiário pode atuar sozinho, inclusive nas hipóteses extrajudiciais, que é justamente as hipóteses que essa questão trata. Então, eu vislumbro aí duas questões corretas e você pode recorrer dessa questão se você errou. Então, se fosse para eu marcar uma das duas, eu marcaria a letra B, que é o que está no Estatuto de Advocacia, só que ela tem a palavra perigosíssima para concurso público, que é a palavra todos, que nesse caso aí, se você tiver uma interpretação, você pode achar várias hipóteses em que o todos cai por terra, porque o estagiário pode praticar vários atos sem a presença do advogado. Vários não, mas alguns atos definidos no regulamento. E a letra D, vinculado ao advogado em atos judiciais, mas não em atos contratuais. A regra é para vinculação ao advogado tanto em atos judiciais como em atos contratuais, porque os atos contratuais também se enquadram nos conceitos da atividade do advogado inseridos no artigo 1º do Estatuto. Então, essa questão eu vislumbro sim a possibilidade de um recurso. Vamos para a última questão então, questão um pouco mais simples, a questão 10, que fala da Cristiana, advogada recém-formada, está em dúvida quanto ao seu futuro profissional, porque, embora possua habitualidade para a advocacia privada, teme a natural instabilidade da profissão e, por força dessas circunstâncias, pretende obter um emprego ou cargo público que lhe permita o exercício concomitante da profissão que abraçou, que é, por exemplo, o cargo de procurador do Distrito Federal, que está até com edital na praça, concurso aberto, que é o cargo que eu tenho orgulho de ocupar. Por força disso, necessita, diante dos requisitos usualmente exigidos, comprovar sua efetiva atividade na advocacia. O concurso que ela passou exigia no edital comprovar um tempo de atividade de advocacia. Diante desse contexto, de acordo com as normas do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, assinale a alternativa correta. Como que ela vai comprovar esse tempo de prática jurídica, pessoal? Letra A. O efetivo exercício da advocacia comprova-se pela atuação em um processo por ano, desde que o advogado subscreva uma peça privativa do advogado. Não, pessoal. Só uma peça por ano não dá, não. Aqui, a resposta você vai encontrar no artigo 5º do Regulamento Geral. Considera-se efetivo exercício de atividade de advocacia a participação anual mínima em 5 atos privativos previstos no artigo 1º do Estatuto em causas ou questões distintas. Então, tem que ser 5 atos privativos do advogado. Letra B.
O efetivo exercício da advocacia exige atuação anual mínima em 5 causas distintas que devem ser comprovadas por cópia autenticada de atos privativos. Vamos lá. Parágrafo único do artigo 5º do Regulamento Geral. A comprovação do efetivo exercício faz-se mediante ou certidão ou cópia autenticada dos atos privativos ou certidão expedida pelo órgão público do qual o advogado exerce a função privativa. Então, ou a certidão de cartório ou secretarias judiciais, ou cópia autenticada dos atos, ou a certidão expedida pelo órgão público se for a pessoa exercer a função de advogado público. Então, a letra B está correta porque fala que são 5 causas distintas e comprovadas por cópia autenticada de atos privativos. Letra C. A atividade efetiva da advocacia como representante judicial ou extrajudicial cinge-se a 2 atos. Não, são 5. E, por fim, letra D. O advogado deve comprovar anualmente a atuação em atos privativos mediante declaração do juiz. Não. Ou de 3 atos judiciais. Não, são 5. E a prova é por cópia autenticada ou certidão. Então, pessoal, gabarito aqui, letra B, que começa com o efetivo exercício da advocacia, exige atuação anual em 5 causas distintas, devem ser comprovadas por cópia autenticada dos atos privativos. Pessoal, muito obrigado pela atenção, espero que vocês tenham gostado aí dessa resolução da matéria Estatuto do OAB, e encontramos vocês na segunda fase nos cursos do Estratégia Concurso. Eu vou estar lá ministrando para você o Direito Administrativo. Curso muito bom, vai ter correção de peças personalizadas pelo professor. O aluno manda por e-mail, o professor devolve com os comentários e com a nota do aluno. Então, muito obrigado pela atenção, sucesso, eu tenho certeza que você vai passar. Um abraço, ficamos por aqui.